Ô, Cascão, você viu a Kit Kat que você leva, você dá carona pra ela todo dia, né, Cascão? Aí o Kit Kat, testemunho de Jeová, no testemunho de Jeová. Não, é só cana. Não, só cana. Tava no Maracanã tomando cana. Tava no jogo do Corinthians. Cana, irmão. A Kit Kat. Ah, não pode dar bronca da Kit Kat que o Cascão fica bravo. Se ela é não pode, não pode. Aí tá aí, ó. Lê pra mim aí, por favor, Souza, aquele português. Vamos lá. Seguindo não gagueja. Não. Gaguejou, não. Rápido. Arrisca, pô. Ataque Seguindo a risca. Igual a marca negativa do ano do rebaixamento. 2023 caiu, né? É. Quantos gols? 21. Quantos gols em 2025? 22. Quantos jogos? Gols 21 também. 21 e 21 e 22. Meu Deus do céu. Melhorou, pô. Melhorou o quê, senhor? Melhorou, Igual. pô. Jogos aqui, jogou 22 jogos, pô. Melhorou, pô. Eu sei, pô.